6 de agosto de 2020 e em 1980 Stephen Curtis já tinha dito que a gramática é o pior caminho para se aprender um novo idioma. E por que que tá todo mundo ainda usando esse negócio, cara? Tem 40 anos e vocês ainda continuam aprendendo inglês através de gramática. Tipo, mas eu entendo você que está aprendendo inglês através de gramática e não tem outra opção, até porque é a fórmula usada em basicamente todo o curso, é essa metodologia, não tem outra. A galera não aceita que você coloque outra metodologia lá dentro. Você tem que usar o materialzinho deles que vai render um aluno lá por 5 anos. E eu também comecei a aprender línguas em escolas de idioma. Eu fui no Rio de Janeiro, né, lá em Olaria, não vou dizer o nome, que vocês já devem saber. Enfim, a galera do Rio de Janeiro aí que mora em Olaria já deve saber que tinha uma escola de idioma aí perto da estação, eu aprendi lá. Quando você procura uma escola de idiomas e te prometem a fluência em inglês, geralmente é com prazo de 5 anos, né? E, enfim, você pode optar entre fazer uma faculdade e aprender uma nova língua, né? É sempre bom pensar antes. Fazer a faculdade pode ser mais barato, só falando. E eu levei muito tempo para poder aprender o inglês. Eu passei cerca de 2 a 3 anos até que eu me sentisse confortável o suficiente para falar com outras pessoas usando a língua, para poder me exercitar essa língua no dia a dia, o que, enfim, teria me ajudado muito se eu tivesse começado isso desde o começo. Mas eu aprendi tanta coisa que eu não tinha que aprender que, enfim, né, eu não sabia como usar. E foi só em 2013 que, quando eu cheguei em uma nova escola de idioma, onde eu comecei a trabalhar como professor, e eu vi o que era a metodologia Rivotril. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Em inglês, strategy. Seu coordenador, Pois não, o meu senhor senhor. 05 está dormindo. Que é focado em colocar o aluno para dormir, pelo jeito. E eu achava absurdo a maneira com que eu fui ensinado. Cara, não funciona. Você coloca o aluno dentro da sala de aula, ele aprende uma coisa em uma semana e na outra semana ele não lembra mais de nada. Qual é o sentido de você ensinar aquilo para ele? Coisas que ele não quer saber, ele não está interessado em saber aquilo. E muitas vezes ele passa 1 hora dentro da sala de aula para aprender um verbo, uma expressão. Tipo, cara, é a mesma coisa de você, sei lá, vou aprender o verbo have. Aí você coloca um monte de frases e exercício de lacuna para o aluno completar. Isso não tem. Mano, não adianta isso. E aí tem um exercício de lacuna lá para o aluno completar. E você fala, ó, I have a car. Aí ele tem que colocar have ou has, né? Que é a terceira pessoa do singular. E no simple present, né? E aí você tem que colocar has, né? Nos casos de ser a terceira pessoa, he, she ou it. E aí o aluno fica lá, I have, she has. We have, he has. E, cara, tá bom, já have e has. Pronto, significa tem. Top? Acabou, aprendeu. Não tem mais dúvida. Se o aluno começar a ver aquilo diariamente, ele vai se acostumar. Mas não, né? Vamos encher linguiça e passar 1 hora dentro de uma sala de aula explicando para o aluno coisa que ele não está interessado em saber, muitas vezes, expressões que ele nunca vai usar, como o Future Perfect, por exemplo, que não faz nem sentido. Eu nunca usei isso, cara. Eu, tipo, sei lá, eu tenho uns 12, 13 anos que eu falo inglês e eu usei isso, se eu usei foi uma vez. Então eu comecei a pesquisar sobre coisas que pudessem agilizar o aprendizado do aluno, coisas que pudessem fazer com que isso fosse mais rápido. E sim, dava para fazer. Como eu falei para você, em 1980 já tinham estabelecido lá regras que aplicavam isso no inglês, em qualquer idioma que você quisesse aprender. Dava para fazer mais rápido, dava para fazer melhor. E quando eu comecei a estudar isso, eu vi que existiam 2 princípios básicos que você precisava entender antes de começar a estudar. Existem mais que 2 princípios, mas os 2 principais, os mais importantes, acho que para início, são a motivação, né, e o foco. Então, se você tem um motivo para aprender, como o próprio Chris Lonsdale lá, que deu aquela palestra, ele deu o exemplo lá do urso, né, que você não vê lá as paradas. Sim. A partir do momento que ele explicou aquilo, eu entendi que quando você estuda o inglês focado no seu objetivo, é muito mais fácil de aprender, porque você usa o idioma, no caso não só o inglês, mas você usa qualquer idioma que você queira aprender, como uma ferramenta para aprender sobre outro assunto que te interessa, e aí você acaba pegando o inglês por tabela, ou qualquer outro idioma, novamente, estou usando o inglês como exemplo, e você acaba pegando essa língua por tabela, então fica muito mais fácil, e são coisas que você vai usar no dia a dia, são coisas que você não vai esquecer com tanta facilidade, já que é interessante para você. Então a primeira coisa que você precisa é um motivo. Vamos supor que você quer trabalhar lá fora, vamos supor que você, sei lá, que você quer aprender inglês só para assistir série ou para ler tweet, não sei, cada um tem o seu motivo. Se você tem um motivo, começa a estudar inglês com esse foco.
Então, a motivação é o que você quer fazer no futuro com esse inglês, que vai estar lá em cima, e o foco vai ser como você vai chegar lá. Então, você vai pegar esse assunto que você gosta e você vai começar a estudar ele em inglês, que isso vai servir como uma escadinha até você alcançar um nível de fluência. E ao contrário do que muita gente pensa, fluência, gente, não é quando você fala super bem e você não para, não trava. Não, não é isso que é fluência. A fluência é você entender muito bem. Quando você entende muito bem inglês, o que a outra pessoa está falando, fica muito mais fácil para você continuar a conversa. Porque se você entendeu, nem que você tem que fazer mímica, você vai explicar para a pessoa o que você quer dizer. Agora, se você não entender, como é que você vai continuar a conversa? The abrasion on the palm of your left hand is a type 1 sustains breaking a fall of 3 to 5 feet. The small remnants of plaster on the tip of your shoe pointed to a careless mason being the culprit. Your new watch, a quality forgery of a Cartier, was most likely purchased through the North African black market, known to reside in Khotan. Essa conversa vai parar, vai acabar. Então, esses dois princípios são importantíssimos. E se você estuda gramática, pelo amor de Deus, para com isso. Tem milhões de outras maneiras de aprender inglês que são muito melhores, até porque a gramática ela não é focada em você, você precisa procurar um curso, um material, aliás, que seja focado em você, que vai te ajudar a aprender. E por hoje é só. Se você gosta desse material, se você curte línguas, ou se você está tentando aprender uma língua e está tendo dificuldade, ou até tem amigos aí que estão tentando aprender e também não estão conseguindo, marca essa pessoa aí nesse vídeo, compartilha a palavra. Eu vou deixar as minhas redes sociais aí, segue lá. Valeu, falou!